Você vai prestar o Unesp este ano e ainda não faz ideia de como fazer uma boa redação? Então você está no lugar certo, meu amigo. Se liga que na aula de hoje a gente vai falar sobre a Unesp e também trazer uma estrutura de projeto de texto estratégico para você se dar muito bem. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. E hoje vamos falar da Unesp e trazer também um modelo de redação bem bacana que você pode utilizar para se dar muito bem nessa banca vestibular. Mas antes de mais nada, quero pedir aquela gentileza de sempre. Curta o nosso vídeo, compartilha bastante o nosso conteúdo e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube para poder propagar cada vez mais o nosso conhecimento a mais gente. E além disso, se você por acaso não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações porque tem conteúdo quente toda semana para você. Agora sim, a gente pode ir propriamente para o nosso conteúdo da aula. E já antecipo que a estrutura do nosso texto VUNESP tem que ter 4 parágrafozinhos. Um para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. E para ter uma planificação geral desse texto, editor, sobe para mim a primeira imagem. Veja que nessa propagação aqui, geral, nessa estruturação que a gente dá no texto, eu separei bonitinho essas três macroestruturas: introdução, desenvolvimento e a minha conclusão. E veja que dentro de cada macroestrutura tem o quê? Uma alusão aos períodos e às funções que os períodos vão ter dentro de cada parágrafo. Por exemplo, a nossa introdução vai ser separada por 3 períodos: contextualização, problematização e tese, enquanto o desenvolvimento vai ter uma divisão em 4 períodos: o tópico frasal, o repertório, a argumentação e o fechamento desse parágrafo. E a conclusão vai ter também 3 períodos, semelhante ao que acontece na introdução: a retomada da tese, a síntese dos argumentos centrais e o fechamento do texto. Cientes dessas estruturações gerais que a gente tem, perceba que nessa planificação a gente já tem uma roupagem, tem uma ideia do que vai acontecer na nossa dissertação. Veja que a VUNESP exige um texto estrategicamente muito bem elaborado, em que cada um dos períodos tem uma função distinta dentro de cada parágrafo. E a gente vai começar vendo bonitinho a nossa introdução. Editor, sobe para mim o esquema da nossa introdução dentro desse projeto de texto. Olha só cada uma dessas funções de cada período dentro da introdução. Toda vez que a gente for desenvolver, então, o nosso texto Unesp, a introdução, dentro do primeiro período, que é a nossa contextualização, deve apresentar uma visão geral ampla do assunto a partir de um recrutamento de um repertório sociocultural produtivo. Dentro desse modelo, a gente vai proceder desta forma. Já no meu segundo período, que eu tenho a problematização, é um instante que eu vou inserir especificamente o problema. É o momento que eu vou deixar claro o que eu pretendo abordar dentro do meu texto. E por último, na tese ou no posicionamento, é o momento em que eu insiro propriamente a tese com um norteamento específico dado pelo desenvolvimento 1 e 2. É o momento em que eu deixo evidente quais vão ser os dois focos de atendimento no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 dentro do meu texto dissertativo. Veja que, nesse modelo, cada um desses períodos tem uma função muito específica que deve ser executada para o meu texto realmente ser bem moldado estrategicamente falando. Já no desenvolvimento 1 e 2, que vão ser compostos pelos meus dois parágrafos intermediários, veja a estrutura que eu tenho aí. E esses dois parágrafos vão recrutar a mesma estrutura, vale sempre lembrar isso, claro, neste modelo, em que 4 períodos eles vão ter funções específicas em todos os momentos distintos aí do desenvolvimento. Por exemplo, o primeiro período do desenvolvimento, que é o meu tópico frasal. Qual a função, professor, do tópico frasal? Lembra que o tópico frasal sempre vai trazer uma afirmação inicial que eu pretendo desenvolver, descortinar ao longo deste parágrafo em específico. É o momento, inclusive, que eu delimito, restringo o conteúdo desse parágrafo.
não dá para ficar abordando um monte de coisa. Então, o que eu faço nesse tópico frasal? Eu delimito, eu restringo o assunto que vai ser desenvolvido nesse parágrafo especificamente. Na sequência, você vai inserir um repertório sociocultural produtivo, alinhado, claro, à ideia trazida pelo tópico frasal e pelo tema de redação, é óbvio. E no terceiro período, você vai fazer a argumentação propriamente dita. Nessa argumentação propriamente dita, é o momento em que eu vou analisar o repertório que eu utilizei e associar esse repertório ao meu tema, à minha abordagem, à minha construção do texto, ok? Da minha argumentação necessariamente relacionado ao tema. E por último, gente, eu tenho o fechamento. E esse fechamento é um encerramento do parágrafo. É o momento que eu arremato a ideia geral desse parágrafo por meio até de uma paráfrase ou de uma reafirmação do que foi feito ou colocado no tópico frasal aí deste parágrafo. Agora, na minha última parte, que é a conclusão, eu devo lembrar a todos vocês, mais uma vez, que a gente não usa uma intervenção. Gente, cuidado para não ficar confundindo os modelos. Não é momento de você recrutar uma intervenção típica do Enem, já que você está acostumado com o Enem, eu vou fazer uma conclusão Enem? Não, a gente não pode fazer isso aqui. Na Unesp, a gente evita de qualquer forma inserir uma intervenção, uma solução, ok? A conclusão é aquele modelo tradicional mesmo, mais acadêmico e utilizado na maior parte dos temas de redação ou nas bancas que a gente acaba encontrando pelo país. Falo aqui daquela conclusão tradicional, em que eu simplesmente faço uma síntese dos argumentos centrais apresentados para fechar a ideia total do texto trabalhado. Veja como a gente divide essa conclusão. Três períodos, sendo que o primeiro período, gente, é a retomada da tese. Claro que nessa retomada a gente não pode esquecer antes de colocar um conectivo. Conectivo esse que é conclusivo. Portanto, um dessa forma, o destarte, o dessarte, o assim sendo, o então. E na sequência a gente retoma a tese, aquilo que a gente falou lá no comecinho do texto, lá na introdução, ou mesmo o problema. Na sequência, no segundo período, você vai estabelecer uma síntese dos argumentos centrais que foram apresentados ao longo do processo de desenvolvimento. E por último, que é o fechamento do meu texto, é o instante em que você insere uma frase de efeito, você recupera a introdução, você elabora uma frase que vai ser aquela responsável por arrematar definitivamente o seu texto. Olha que bacana essa estrutura estratégica, então, que a gente montou para que você tenha uma ideia clara de como proceder nessa banca de redação. Mas é claro que nós da Corrige-me não vamos deixar você, meu querido aluno, desamparado, porque tudo que a gente apontou, na verdade, até agora, foram aparatos técnicos, técnica redacional, não alguma coisa aplicada à prática ainda. E para vocês terem uma ideia de que essa estrutura funciona muito bem, é claro que eu trouxe para vocês um modelo de redação baseado na Unesp 2022, cujo tema foi Tudo bem não estar bem? A tristeza em tempos de felicidade compulsória. Olha que tema bacana e difícil que foi abordado na edição passada da Unesp. Mas antes de trazer esse modelo completo para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Pergunta essa que é fundamental para você se questionar reflexivamente sobre o que você está fazendo às vésperas dessa prova. Por acaso você está treinando redação? Você não está esperando o milagre cair do céu para fazer com que você vá bem na redação, não é mesmo? Se por acaso você ainda não está treinando ou quer aprimorar os seus conhecimentos em relação à redação, uma dica muito esperta para vocês. Clica no link da Corrige-me que está na descrição desse vídeo e acesse a nossa plataforma. Por meio da nossa plataforma você vai ter conteúdo de qualidade voltado para melhorar cada vez mais o processo de confecção da redação. Inclusive, disponibilizamos o tema de hoje, que a gente trabalhando nessa construção modelo de redação dentro da nossa plataforma. E você pode treinar justamente esse modelo também para verificar se essa teoria toda que a gente passou funciona de verdade. Além disso, nossa plataforma conta com inúmeras vantagens em relação ao processo gradativo de aprendizagem do aluno, baseado numa metodologia que se sustenta a partir de dois pilares. A teoria, que é fundamental inclusive para embasar todos os seus conhecimentos, a partir de uma série de cursos de videoaulas disponibilizados dentro da nossa plataforma, inclusive o curso de gramática prática. E a segunda parte do pilar fundamental da nossa metodologia está a prática. Nossa plataforma conta com uma estrutura de envio de redação e de correção para garantir o feedback assertivo a você de maneira didática, ou seja, a nossa correção é pedagógica, em que os corretores inserem
justamente elementos fundamentais, sugestões, correções para que você melhore gradativamente e evolua no processo de escrita. Dessa forma, com certeza você vai estar apto para fazer uma boa prova de redação no final deste ano. Então se liga, gente, vem para nossa família que aqui você com certeza vai ter sucesso na execução da sua redação. Muito bem, depois desse merchanzinho básico, agora sim a gente pode ir para o nosso modelo de redação para aplicar tudo o que eu expliquei dentro de uma redação de verdade. Editor, sobe para mim a introdução desse tema de redação. Olha que eu quero que vocês observem em geral nesse texto inicialmente. Eu separei bonitinho, de acordo com as cores, de acordo com a legenda apontada inclusive na esquerda, contextualização, problematização e tese. Vamos analisar comigo esse texto? Veja que eu já comecei com uma espécie de repertório sociocultural produtivo. A fábula, ou melhor dizendo, na fábula O Mágico de Oz de Frank Baum, a jovem Dorothy e seus companheiros se aventuram pelas estradas de tijolos amarelos em busca da Cidade das Esmeraldas. E juntos passam por dificuldades, conflitos e lamentos para tão somente ao final encontrarem a satisfação ou a felicidade. Veja que esse repertório traz uma espécie de elemento fundamental para a gente contextualizar o que? O problema citado, que é sobre a respeito aí da tristeza em tempos de felicidade compulsória. Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o nosso problema especificamente, que tem que estar localizado, obviamente, na atual conjuntura, na nossa realidade brasileira. Diferentemente desse enredo, em que as personagens, veja, encontram a satisfação plena a partir de uma trajetória de sofrimentos. Diferentemente desse enredo, que contextualiza a tristeza como essencial para o amadurecimento, na realidade brasileira tem-se uma sociedade moldada pela felicidade compulsória, que diz respeito à ausência de um espaço saudável para dialogar sobre os sentimentos negativos. Veja quem seria exatamente a comanda de redação na problematização, que é o lugar dela. A partir disso, agora eu vou delimitar o que eu pretendo desenvolver ao longo do meu texto por meio da tese. Nesse sentido, é premente evidenciar que o sofrimento é fundamental ao homem. Eu estou defendendo a ideia de que ficar triste é muito importante. A partir, claro que não vou analisar tudo, eu vou analisar a partir do esclarecimento da falácia da ditadura da felicidade e também pela compreensão das influências opressoras das redes sociais que corroboram na manutenção do problema. Veja, eu vou abordar duas faces do problema apenas. Eu vou falar que é falacioso a ditadura da felicidade e eu vou dizer que as opressoras redes sociais acabam afetando diretamente essa percepção de que não tem espaço mais para a infelicidade na atual conjuntura brasileira. Vale lembrar que esse tema abordava justamente o que, gente? A impossibilidade de nós nos mostrarmos infelizes hoje na rede social, porque a infelicidade não traz curtidas, não dá pra gente uma expressividade. Pelo contrário, parece invisibilizar cada vez mais as pessoas. Então, olha que interessante voltando a essa introdução. Eu enumerei adequadamente o que eu pretendo fazer no desenvolvimento um e o que eu pretendo fazer no desenvolvimento 2. Isso é muito importante, beleza? E tal como estrategicamente nós havíamos colocado na introdução, eu havia falado o seguinte lá na tese, que olha, vamos falar primeiramente do que? Da falácia da ditadura da felicidade e depois, no segundo momento, a gente falaria da influência das redes sociais que acabam afetando diretamente essa falta de percepção na busca da felicidade. Veja então que eu trouxe para vocês esse parágrafo que tem um tópico frasal demarcado da seguinte forma. Vamos ler? De início, é importante desmistificar a crença de que a tristeza deve ser omitida e descartada. Vamos desmistificar a ideia de que a felicidade, aliás, a tristeza, né, ela deve ser ocultada. Ou seja, vamos deixar claro que a tristeza é muito importante para a nossa sociedade também. Veja o repertório na sequência, lembra segundo período? Para inserir o repertório. Na autobiografia A Procura da Felicidade, inclusive virou filme, né, protagonizado pelo Will Smith. Na autobiografia A Procura da Felicidade, Chris Gardner relata a dura trajetória de sua vida como pai solteiro e desacreditado, que lida com a pobreza, desemprego e a falta de perspectiva. No entanto, pela constante luta diária, atinge a sua realização e deixa claro que o sofrimento foi essencial para conduzi-lo às conquistas, ou seja,
A ideia de felicidade pura e simplesmente é algo ilusório, já que esta é consequência da superação das privações, como aconteceu com Chris Gardner. Veja que eu trouxe um repertório que ilustra muito bem a ideia de que o sofrimento faz parte do processo lento para a aquisição das conquistas que me levam à felicidade. Terceiro período, veja que a nossa argumentação, análogo à obra, observa-se que o sofrimento está inerentemente relacionado ao processo de amadurecimento pessoal. É por meio do sofrimento que a gente amadurece, sem o qual atingir um estado de satisfação pela realização é improvável. Não dá para a gente conseguir a felicidade se a gente não sofrer, portanto, o sofrimento é essencial para as conquistas, muito diferentemente do que prega a chamada ditadura da felicidade ou felicidade compulsória. Nesse sentido, veja a nossa conclusão, constata-se que a tristeza tem caráter intrínseco às pessoas e deve fazer parte do cotidiano. Veja que, nesse caso, no modelo VUNESP, o fechamento nada mais é do que a retomada e a confirmação daquilo que a gente havia enunciado desde o nosso tópico frasal deste parágrafo. Agora, dá uma olhada nesse segundo parágrafo argumentativo, em que a gente já havia dito lá na introdução, na nossa tese, que abordaríamos a responsabilidade das redes sociais para perpetuar essa ideia de que a gente não pode ser infeliz nas redes sociais. Olha só o meu tópico frasal. Ademais, olha o conectivo, né? Verifica-se que a atual busca pela felicidade, que tanto oprime a sociedade contemporânea, encontra nas redes sociais o seu fomento, aquilo que o estimula. Vamos para o nosso repertório. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, em sua concepção de modernidade líquida, deixa evidente que as novas tecnologias da informação são uma armadilha. Vamos explicar isso a partir do nosso argumento, da nossa argumentação, melhor dizendo. Isso porque aplicativos como Instagram, Facebook ludibriam os usuários, pois lhe proporcionam conforto e a ilusória sensação de que todos são felizes, conduzindo-os obrigatoriamente a uma perspectiva de que o sofrimento é algo excludente, até porque não propicia os chamados likes que os influenciadores e celebridades tanto almejam na construção da satisfação. Veja o que ele quer dizer. Ele quer dizer nessa argumentação toda que esses aplicativos como Instagram, Facebook, dentro das novas tecnologias apontadas por Bauman como uma armadilha, fazem com que as pessoas creiam que as redes sociais são verdadeiras, né? As imagens postadas nas redes sociais sejam realmente verdadeiras. E dessa forma, a gente é intuído a achar que nesse espaço das redes sociais, a gente não tem espaço para demonstrar tristeza. Porque a tristeza não dá likes. A felicidade, sim. A satisfação, sim. A felicidade plena exibida em várias imagens de férias, de consumo, isso sim que dá likes. Veja que isso nos dá também uma falsa ideia de que a felicidade é aquilo que deve ser contemplado plenamente e não a tristeza. E para fechar o nosso parágrafo, olha só, logo esse bombardeio ideológico da ditadura da felicidade acaba por determinar um código de conduta das redes sociais, em que não há mais espaço para a exibição do sofrimento. Fechando então o raciocínio implementado desde a minha tese, aliás, tese não, desde o meu tópico frasal desse parágrafo. Beleza, gente? Agora sim a gente chega ao nosso último parágrafo, que é a nossa conclusão. Mas antes de mais nada, vale sempre lembrar, para você dar o printzinho em cada um dos slides aqui e ter esse material guardado bonitinho para você estudar e utilizar como referência para construir as suas futuras produções e assim melhorar gradativamente, beleza? Então faça isso. E outra coisa muito importante também, convido vocês a participarem aqui do nosso canal e deixarem seus comentários. Querem dar uma sugestão de aula que vocês não encontraram aqui? Sentiu a falta, de repente, de uma banca que a gente pode, de repente, colocar aqui informações adicionais? Então deixe nos comentários, porque eu faço questão de responder a você. E se por acaso você tiver dúvida em relação a esse modelo de redação, manda aqui também que a gente responde. Agora sim a gente pode para nossa conclusão. Editor, sobe para mim esse último slide. Aponto aqui, antes de mais nada, que não tem intervenção. A gente não pode fazer aquela intervenção clássica do modelo Enem. Veja que eu dividi em 3 períodos também. Vamos lá para o primeiro período, para a retomada da tese, mas vale lembrar que sempre tem um conectivo que insere esse primeiro período, beleza? Nesse caso eu usei dessa forma. Dessa forma é evidente que a tristeza, como sentimento inerente ao homem, faz-se fundamental, é importante ser triste, né? E olha só a síntese dos nossos argumentos.
Infelizmente, as mídias modernas impuseram a opressão da felicidade e pouco espaço dão a conteúdos que permitam a manifestação de outros sentimentos que não idealizados. Porém, é crucial que, para uma vida mais saudável, o sofrimento seja internalizado como parte essencial da existência. Veja que, nesse trechozinho, nesse período intermediário, a gente trouxe uma síntese apresentada pelos desenvolvimentos sobre as redes sociais e sobre a felicidade ser pautada também como reflexo direto em um processo de tristezas que vão se encadeando para as nossas conquistas. E agora, para encerrar o nosso texto, olha que eu fiz que bacana. Essa é uma estratégia muito utilizada no Enem que funciona aqui nessa banca também, que é retomar o repertório utilizado na nossa introdução para fechar com chave de ouro. Olha só. Uma vez que isso se concretize, a estrada de tijolos amarelos representará, mais uma vez, a aprovação que antecede a glória. Cara, fantástico esse tipo de conclusão de fechamento, que dá como chave de ouro a retomada da introdução, fazendo com que o encerramento realmente do seu texto. Bem bacaninha, vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, a gente tá em todas as áreas e segmentos e até tô tentando umas dancinhas lá no TikTok também, mas não dá muito certo. E todos esses links aqui estão na descrição desse vídeo, lá no finalzinho. Siga a gente, que com certeza você vai gostar bastante do nosso conteúdo, porque a gente tem conteúdo, ó, gente, diário para vocês nas redes sociais. E vocês certamente vão poder aproveitar muita coisa para os seus estudos, com muita diversão também. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Bons estudos e até a próxima aula!